Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal do Ser Integral. Hoje vamos falar das diferenças que existem entre os indivíduos em termos de gênero e sexualidade, numa abordagem espiritual. Mais precisamente, a nossa abordagem tem como pano de fundo as definições genéricas sobre o assunto contidas em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e em outros livros espíritas. Resolvemos fazer essa abordagem porque entendemos que a abordagem espiritual explica, de fato, a diversidade de situações concernentes à sexualidade. Então, vamos lá. O desconhecimento da realidade espiritual, principalmente no que diz respeito à sexualidade humana, trouxe muito sofrimento desnecessário para todos nós, né? Independentemente da identidade de gênero e do sexo biológico, né? Preconceitos de todos os tipos marcaram as nossas vidas e delimitaram nossos direitos com base no entendimento que se tinha do assunto em cada época. Então, homens, mulheres e intersexuais, identificados ou não com o seu sexo, independentemente das suas inclinações afetivas, sofreram sob a tutela de leis preconceituosas e massacrantes. Atualmente, estamos assistindo a uma maior abertura, né? Mas, ainda assim, vivemos sob muito preconceito. No entanto, essa abertura tem nos levado a uma aceitação maior dos diversos matizes em que se apresenta a sexualidade humana. E graças a essa abertura, nós podemos descobrir que existem inúmeras formas de expressão de gênero e sexualidade, e não apenas a forma binária, né? Considerada até pouco tempo como a única verdadeira e correta. Representando cada uma dessas formas por uma letra, chegou-se à sigla LGBTT2QQIAAP. Quer dizer, complicado, né, gente? Mas essa quantidade de letras mostra como existe uma diversidade de apresentação, né, de gênero, apresentação da nossa sexualidade, uma diversidade muito grande. Então, essa quantidade de letras, né, gente, parece assustadora, mas não se iludam, ela pode até triplicar. Por quê? Por causa exatamente das especificidades de cada ser humano, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, por causa disso, simplificou-se a sigla, né, em LGBTQIA+. Mas isso não retrata nem de longe a diversidade que nós poderemos encontrar nas nossas sociedades. Portanto, tentar explicar todas essas diferenças apenas do ponto de vista biológico é uma tarefa vã. Fala-se então no aspecto psicológico, né? Muitas vezes é uma ideia clara do que isso significa, mas muitas vezes alguns fazem a tentativa de inserir a ideia de que essas expressões de gênero, né, essa diversidade de identificação de gênero, tem embutida distúrbios psicológicos, né? E não é nada disso. Então, comecemos do início. Então, primeiramente, no Livro dos Espíritos, na questão 200, Kardec perguntou: os espíritos têm sexo? E eles responderam: não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher, uma nova existência e vice-versa? E eles disseram sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Kardec resumiu essa questão numa frase na Revista Espírita de 1866. Então ele diz o seguinte: as almas ou espíritos não têm sexo. As afeições
que os unem nada têm de carnal e por isso mesmo são mais duráveis, porque fundadas numa simpatia real, não são subordinadas às adversidades da matéria. Os sexos só existem no organismo, são necessários à reprodução dos seres materiais. Então, o sexo, portanto, é uma condição apenas do corpo biológico. Quando o espírito, que não tem sexo, encarna, ele se adapta ao corpo físico com a ajuda dos hormônios, e demais características biológicas, mas também em função da sua estrutura psíquica, ou seja, da sua condição espiritual. Os espíritos se encarnam várias vezes na Terra, podendo vir ora num corpo de homem, ora em um corpo de mulher, dependendo do que precisa aprender em cada momento. E eles carregam consigo a memória, e o aprendizado adquiridos em cada experiência. Em razão disso, todos carregamos uma certa bissexualidade, ou seja, uma identificação com ambos os sexos em função das nossas experiências reencarnatórias. Agora vamos abrir um parêntese para entendermos que a adaptação não acontece de forma tão linear. Então, no plano espiritual, existem diversas dimensões de acordo com o nível evolutivo do espírito. Nos níveis mais próximos da condição material, que corresponde inclusive ao nível dos habitantes da Terra, os espíritos ainda conservam uma certa impressão da matéria, mesmo estando fora do corpo físico. Então, se o espírito acabou de desencarnar como mulher, ele conservará a impressão de ser mulher, ainda que no plano espiritual. Os espíritos, quanto mais elevados, mais vão se desapegando dessas impressões materiais, até chegarem à condição de não se sentirem nem homens, nem mulheres, mas apenas espíritos. Aí, quando chegam nessa condição, eles já estão quase que amando incondicionalmente, não mais fazendo diferenças para eles essas questões que dizem tanto para nós quando estamos encarnados. Mas esse não é o nosso caso. Uma vez que nós, espíritos encarnados na Terra, estamos ainda em níveis mais baixos da evolução. Então é perfeitamente condizente com a nossa condição evolutiva que mesmo após a nossa morte, mantenhamos no plano espiritual uma forma física similar à da última encarnação. Alguns, depois de algum tempo que já estão vivendo no plano espiritual, conseguem adotar a forma física de uma encarnação que foi para eles mais gratificante, assumindo a forma, com a qual eles mais se identificam. Portanto, para nós, a memória das encarnações mais recentes pode ser mais marcante espiritualmente, ou seja, psicologicamente, em nossas vidas. Assim, quem encarnou seguidamente em o mesmo sexo pode, nas primeiras encarnações no sexo oposto, ter dificuldade de se adaptar à nova condição, seja fisicamente, seja afetivamente. Mas não é apenas isso. Além dessa condição, nós carregamos uma bagagem enorme devido às nossas experiências. Imagine o seguinte, imagine uma escalada evolutiva que vai da condição mais bárbara à mais elevada do ponto de vista espiritual. Entre esses dois extremos, há milhões de anos de encarnações, milhões de anos em que exercemos a nossa sexualidade em diversas sociedades, em partes diferentes do planeta, sob as mais diversas concepções e costumes e preconceitos, Então, ora, lá no início fomos o homem que arrastava as mulheres pelo cabelo, ora nós fomos a mulher que foi arrastada. Ora o homem que apedrejava a mulher por ser adúltera, ora a mulher que estava sendo apedrejada. Ora fomos o adolescente grego tomado como brinquedo sexual, dos mais ricos. Ora a mulher obrigada a se prostituir pelos próprios pais. Ora o homem mais letrado da sociedade, ora a mulher analfabeta,
por imposição social e assim por diante. Então imagina essas encarnações e experiências sucessivas, vivendo sob sociedades e concepções diferentes. Tudo isso está em nossa memória. E enquanto não chegamos à condição, de uma condição melhor, mais elevada na escala evolutiva, essas experiências continuarão influenciando a nossa configuração espiritual, ou seja, a nossa configuração psicológica. Dizem os estudiosos que a nossa sexualidade é formada durante toda a nossa vida, desde o nascimento. Mas, em verdade, a nossa sexualidade vem sendo formada desde os primórdios da existência humana, desde a nossa primeira encarnação. Então é natural que a sexualidade humana se manifeste de múltiplas formas diferentes. Considerando a questão da identidade de gênero, que é a forma como o indivíduo se identifica ou não com seu sexo biológico e com a construção social de gênero, E considerando também a questão da orientação sexual, que é a forma como o indivíduo se sente atraído sexualmente por pessoas do mesmo sexo ou de outro sexo, é importante esclarecer que nenhuma dessas duas situações é uma opção do indivíduo. Do ponto de vista espiritual, trata-se de uma condição natural dos seres humanos, correspondendo às características únicas das experiências vividas no seu próprio processo evolutivo. Vamos dar um exemplo, porque fica mais fácil de entender esse mecanismo, Mas, lembrando que é apenas um exemplo. Cada caso é um caso, Cada situação vai gerar uma postura diferente diante da própria sexualidade, tá? Então, tentem imaginar um homem qualquer muito machista, daqueles que julgam as mulheres inferiores aos homens, Que apregoam a superioridade masculina e principalmente que acreditam que a força física é o principal atributo do homem, que acha que tarefa doméstica é coisa de mulher e por isso jamais levanta uma palha sequer dentro de casa. Daqueles homens, que adoram fazer piadinha para as mulheres na rua e rir com o constrangimento delas, Agora, imagine esse homem renascendo num corpo de mulher. Dificilmente ele se adaptará à nova forma, uma vez que o machismo está arraigado em sua psique. Não vai admitir de jeito nenhum uma relação sexual com um homem e provavelmente vai preferir relacionar-se com mulheres. Este é um exemplo e não pode ser generalizado, Cada caso é um caso, mas isso mostra que qualquer um de nós pode, em alguma encarnação, ter vivido ou vir a viver a experiência da homossexualidade ou de uma identidade de gênero adversa do sexo biológico. No exemplo, o espírito sai de uma encarnação em que se apresentava hétero e torna-se, na outra encarnação, um homem transgênero, Portanto, não há condição melhor ou pior, condição certa ou errada. Cada um vive hoje o que as suas experiências e seu aprendizado lhe possibilitam viver. Portanto, tudo isso deve ser considerado quando pensamos na sexualidade humana. Estamos todos transitando por várias experiências e, com isso, aprendendo a aceitar e respeitar as diferenças. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem um like, ajude o canal, Inscrevam-se, acionem o sininho e principalmente compartilhem para que esse assunto possa chegar a pessoas que talvez estejam em sofrimento em razão dessa situação toda. Ok? Então até a próxima. Fiquem em paz.